saudade de vocês, igreja. Amém. Semana passada eu corri aqui, acabou o culto, eu corri aqui em cima, metade já tinha ido embora. Aí eu fiquei sem ver vocês. Vocês ficam com saudade quando vocês faltam na igreja de ver os irmãos ou não? Amém. Isso é sinal que você já faz parte da família. Quando você não sente saudade, você está ainda meio assim, sabe? Quando você sente saudade, é porque você gosta. É, né? Sim ou não? Sim. Sim. Nós vamos falar hoje, o texto é Mateus 16, abre a sua Bíblia. Mateus 16, versículo... Mateus 16, versículo de número 13. Todos acharam? Amém. Amém. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? 14. E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. 15. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Amém? Amém. Na primeira parte, Jesus pergunta para os discípulos: quem dizem aí por aí que eu sou? Pergunta para quem está do seu lado, fala assim: quem Jesus é para você? E aí os discípulos falam assim: alguns aí estão falando que o Senhor é profeta, outros falam que é Elias, outros estão dizendo que você é Jeremias. E ele fala assim: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Agora pergunta de novo: quem é Jesus para você? Primeiro grupo de pessoas, você fala, veja no versículo aí, do número 13, do 14, peraí, está um vento aqui, tá. Algumas traduções falam o povo, na minha fala assim: uns dizem e outros dizem, né? Você é um ou os outros? Os discípulos disseram que ele era quem? O Pedro falou que ele era quem? Pedro falou que Jesus era quem? Cristo. Repita comigo: Pedro falou que Jesus era o Cristo. Perceba uma coisa: Jesus fala assim: Pedro, isso não foi você que disse, você teve uma revelação do meu Pai. Repita comigo: revelação. Cutuque da sua lado. Você teve revelação de quem é Cristo? Irmãos, sem ter revelação você não vai saber quem é Jesus. Olha, aquele povo vivia com Jesus, andava junto com Cristo e não sabia quem era Jesus. E quando o Simão Pedro fala assim: tu és o Cristo, Jesus vira para ele e fala assim: você teve uma revelação do meu Pai. Sabe por quê? Irmãos, pare e preste atenção no que Pedro falou. Pedro não simplesmente falou assim: não, você é Jesus o Cristo. Não foi isso que ele falou. Ele falou assim: você, presta atenção, é o Redentor. Você é aquele que Deus mandou para nos salvar. Você é o Salvador. Você é aquele que é o soberano. Você é acima de todos os nomes. Você, Jesus, é aquele que veio para nos salvar, nos dar vida. E nós estávamos todos aqui perecendo. Você é aquele que veio para trazer vida ao mundo. Você é o Cristo. Eu sei que você é o Cristo. Você é aquele que veio para levar-nos de volta para Deus, para novamente nos unir a Deus. Foi isso que Pedro falou. Pedro não simplesmente falou: você é o Cristo. Por isso que quando ele fala isso, Deus fala assim: você teve uma revelação que veio de Deus, do meu Pai. Amém? Amém. Quando nós entendemos quem é Jesus, presta atenção, nós estamos falando de duas pessoas, uns e outros e os discípulos. Perceba que nós já separamos em dois grupos.
Uns e outros estão falando que ele é profeta. Ele é um cara aí abençoado, está trazendo uma palavra, de vez em quando fala dele lá na igreja, a gente até faz uma santa ceia, isso aí é... Uns e outros dizem isso. Agora, Pedro falou: não, eu tive uma revelação, eu sei que você é aquele que vai me curar. E cara, eu sei que você é o Cristo, eu sei que você vai restaurar a minha vida, eu sei que você me trouxe vida e vida com abundância. Estão entendendo a diferença ou não? E para isso precisa de revelação. Jesus mesmo falou: se você não tivesse revelação de Deus, Pedro, não iria acontecer. Foi uma revelação que Pedro teve. Cutuca de novo quem está do seu lado e fala: você já teve revelação de quem é Jesus? Pergunta naquela cutucada assim, fala: meu, pera aí, você não entendeu. Vou perguntar de novo: você sabe quem é Jesus? Pergunta para ele aí. Eu vou explicar para o senhor o que é revelação, tá bom? Olha só. Estamos todos aqui, daqui a pouco chega alguém lá e fala assim: presta atenção que é revelação, para você entender. Aí chega alguém e tipo, ouve um barulho: fica quieto aí, gente. Aí chega alguém e fala: pastor, tombou um caminhão lá na pista, tudo bem, tudo tranquilo, vamos continuar o culto. Aí todo mundo fica aqui tranquilo, olha que benção. Daqui a pouco ele chega assim e fala: tombou um carro forte lá, a empresa falou que não compensa buscar o dinheiro e vai deixar para quem quiser pegar. Você já está com vontade de sair daqui dentro, fala a verdade. Antes mesmo de acontecer, né? Se falasse assim: tombou um carro forte, está cheio de dinheiro, e falaram que não compensa pegar, quem pegar é dele. Quem fica aqui? Apaga o microfone, passa por cima de vocês e vão correndo. Revelação. Isso é revelação. Quanto que das coisas? Você já teve revelação de Jesus ou não? Você entende isso agora ou não? Isso é revelação, gente. Presta atenção numa coisa. Aqui está o Miro e está a Cida, a esposa dele. O Miro para a Michele, para a Carla e para todos vocês é o Miro. Só que o dia que a Cida viu o Miro, lá estava o Miro penteando o cabelo, a Cida olhou e teve aquela revelação. Na época, né, tocava o Roberto Carlos, talvez ali já dançaram. Essa é a revelação de Deus para a vida da Cida. Amém? Amém. Olha para a revelação do seu lado aí, irmão, às vezes. Olha o sério, imagina. O sério para a gente não há diferença nenhuma. Mas para a Cleo é a revelação de Deus para a vida dela, gente. Que é isso, não é? O sério. E às vezes, né, a gente quando vai casar, antes de ter revelação era um sapo, depois vira um príncipe. E tem, às vezes volta a ser sapo, né? Olha aí para o seu marido e fala assim: eu vou profetizar que você vai ser um príncipe a partir de hoje. Você precisa ter revelação, irmã. Olha para o seu marido, abraça ele é um príncipe encantado. Ninguém nem nota que o Duca não veio, né? Mas a Michele é a revelação para ela. Vocês entenderam a diferença, não? A gente precisa ter revelação de quem é Jesus na nossa vida. Amém. E sabe que um grupo de pessoas como nós, assim estava Jesus andavam com essas pessoas, caminhavam com essas pessoas, mas muitas das pessoas não tinham revelação de quem ele era. Uma coisa é você falar assim: não, ele é Jesus. Outra coisa é você saber a verdadeira essência dele de transformação e de poder sobre a sua vida. Olha, algumas pessoas na Bíblia tiveram uma plena revelação de Jesus. Vamos no Mateus 9, volta um pouquinho aí, capítulo 9, para vocês entenderem como Jesus, quem tinha a revelação dele, como que acontecia. Capítulo 9, versículo 18, olha só. Segue comigo aí. Dizendo-lhes essas coisas, eis que chegou um chefe, o adorou dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, põe-lhe a tua mão nela e ela viverá. Você acha que alguém que não tem revelação quem é Cristo vai falar isso para ele? Se você não tem a revelação, você está chorando e fala assim: cara, vamos no velório da minha filha. Esse homem chegou para ele, ele era um oficial romano, eles eram, vamos dizer assim, inimigos ainda de Jesus, e ele fala assim: vem, minha filha morreu, impõe a mão nela que ela viverá. Esta é a revelação. Esse cara teve revelação de quem era Jesus. Segue comigo.
Para você ver. Opa, esse vento aqui está pegando aqui, vamos lá. Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e põe a tua mão e ela viverá. 19. Jesus levantando seguiu, e os discípulos também. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia: se eu somente tocar a sua orla, serei curada, ficarei sã. Versículo 22. Jesus voltando viu e disse: tenha bom ânimo, minha filha, tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Essa mulher teve a revelação de Jesus ou não? Então perceba, olha, a mulher estava 12 anos com fluxo de sangue. Ela falou: se eu só tocar nele, eu vou ser curada. E ela foi curada. Repita comigo: curada. Quem tem a revelação de Jesus é curado. Aquele oficial foi lá e falou, a mulher, o Jesus estava indo para a casa do oficial, a mulher toca na orla dele e é curada. Segue comigo na leitura. Versículo 23. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhe: retirai-vos que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Repita comigo: e riram dele. Esse pessoal aqui tinha revelação? Viam Jesus? Via Jesus? Andava com Jesus? Andava? Estava lá na mesma cidade? Às vezes pode até você não falar que anda com o Ticão, mas eu duvido que você não veja o Ticão na cidade. Vê ou não vê? Vê, o Ticão está passando lá. Ô Ticão, vê o Claudinei ou não vê? Vê o Claudinei. Mas eu não conheço ele. Esse povo aqui via Jesus, andava junto com ele ali na mesma cidade, mas não tinha revelação. Amém? E aí o que aconteceu com aquela menina? E logo que o povo foi colocado para fora, entrou Jesus e pegou na mão dela, e ela levantou. 26. Espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. 27. Partindo Jesus dali, seguiram 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhe abriram, e Jesus ameaçou-lhes, dizendo: olhai que ninguém saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E havendo-se retirado, trouxeram-lhe um outro mudo e endemoniado. E expulsou o demônio e falou o mudo. E a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Os fariseus viam Jesus? Andavam ali junto com ele? Tinha revelação? Não. Gente, tem uns e outros e tem os discípulos. Vocês estão entendendo? Aonde Jesus está, repita comigo, existe cura. Transformação. Quem teve a revelação dos discípulos? Pedro. Agora fala para mim, por que Pedro negou Jesus? 3 vezes. Se ele teve a revelação. Sabe por quê? Porque ele curou a sogra de Pedro. Pensa você, na sua vida, sua sogra já indo para partir, já está lá, pega na cova, e Jesus chega e cura ela. Teve que negar mesmo, gente. É brincadeira, só para descontrair, tá bom? Pedro teve a revelação, e a revelação veio de Deus. Não foi da sogra não, veio de Deus. Vocês perceberam que Jesus estava andando e um atrás do outro era curado? Gente, um chama Jesus para ir ressuscitar a filha, a outra 12 anos toca na orla curada. Jesus sai dali, já cura 2 cegos, já manda outro demoniado que era mudo, e assim vai indo. Repita comigo: Jesus é ilimitado. Gente, Jesus não tem limite, só precisa de uma coisa: revelação. Repita comigo: revelação. Agora, você quer saber se você teve ou não ainda a revelação de Jesus? Fácil. Você olha para a sua vida e olha para mim, tá ok? Beleza? Tudo bem?
Se você ainda não teve cura, transformação, restauração e poder de Deus na sua vida, você não teve revelação de quem é Cristo. 10 anos eu na igreja e você fala isso para mim? Você não conhece Jesus ainda? Como é que você pode dizer que você conhece Jesus se você não teve transformação na sua vida? A Bíblia inteira fala de transformação, fala de restauração, fala de restituição quando Deus entra na situação. Mas quando não tem Cristo, pode ficar na igreja 50 anos. Você pode ser o primeiro a chegar e o último a sair. Nada vai acontecer se não tiver revelação. Vocês estão entendendo? Jesus, Ele transforma, Ele cura, Ele renova e Ele traz a vida. Mateus 18, Mateus 16 de novo, vamos lá no capítulo 16. Versículo 18. Depois disso, Jesus falou assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra. Olha só, presta atenção no versículo e presta atenção no que aconteceu aqui. Pedro teve o quê? Pedro teve o quê? Eu sei que está calor, mas peraí, não desanima não. Não desanima não. Pedro teve o quê? Agora sim, vocês estão dormindo? Pô? Pedro teve o quê? Revelação. Isso. E olha o que Jesus fala para ele depois que ele tem a revelação. Pois eu te digo que tu és Pedro. Até antes disso aqui ele não era Pedro. Não? Não. Olha em cima ali. Versículo 16. E Simão Pedro respondendo. Até aqui ele não era Pedro. Ele era Simão Pedro. Pedro significa pedra. Amém? E olha o que ele falou aqui então. O versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta revelação, eu vou edificar a minha igreja. Amém. Repita comigo. Sobre esta revelação, Jesus vai edificar a igreja dele. Ele falou assim: eu vou edificar a minha igreja. Repita comigo, a minha. Até aqui não tinha igreja. Igreja vai começar depois de Atos. A igreja de Cristo começa aqui. Então veja, olha a revelação disso, irmãos. Jesus fala assim: Pedro, você teve uma revelação de quem sou eu, e sobre esta revelação eu vou edificar a minha igreja. Porque as pessoas que entenderem quem eu sou, elas vão ser curadas, elas vão ser transformadas, elas vão querer ganhar e vão querer trabalhar para o reino. Porque as pessoas não têm revelação, Pedro, elas ficam sentadas, elas ficam cheias de problema, cheias de rancor, elas andam para lá e para cá tentando ajudar e fazer alguma coisa, mas não conseguem, porque o vazio acaba com elas. Pedro, e esta revelação, Pedro, é o que eu quero. E a minha igreja, Jesus está falando isso, a minha igreja vai ser edificada em cima de revelação. Porque quem não tem revelação não é minha igreja. Glória a Deus. Repita comigo, quem não tem revelação não é de Cristo. Irmãos, não tem como você estar aqui se você não souber quem é Jesus. Perceba uma coisa: você pode até ser salvo. Eu não estou entrando no mérito de salvação, eu estou entrando no mérito de restauração, de vida com abundância. João 10:10. Eu vim para que tenham vida e vida com. Mas então, se eu não estou vendo uma vida abundante, Jesus é mentiroso? Não, você não teve revelação. Glória a Deus. Você não entendeu quem é Cristo. Se você entender quem é Jesus, acabou. Mas como assim? Acabou. E Jesus fala uma outra coisa: Pedro, nessa revelação, as portas do inferno não prevalecerão contra quem? Leia na sua Bíblia, por favor, irmão. Contra quem? Contra a igreja. O que significa porta? Significa fechar. O que significa fechar? Ruína, destruição, acabou, término, tranca, fim, solidão.
traumas. Mas Jesus fala assim, sobre a minha igreja, que teve revelação, as portas do inferno não irão prevalecer. Irmão, presta atenção numa coisa. Jesus não falou que era para os crentes. Jesus não falou que era para a família. Existem bênçãos que são para a sua família. Existem bênçãos que são para você. Jesus falou assim, ó, as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Quando eles forem a minha igreja, acabou. A porta do inferno não vai prevalecer. Mas o que você está querendo dizer, pastor? É o seguinte: quando você não é igreja de Cristo, você pode até ser de Jesus no mundo, muito bem. Como é que você vai trabalhar na restauração de vidas, no amor às vidas? Como é que você vai ser edificado, edificar o próximo, fora da igreja? Como é que você edifica alguém sentado no banco da igreja? Aí não tem revelação nenhuma. Jesus está falando assim, a partir do momento que o povo tiver a revelação de quem sou eu, e começar a ser a minha igreja, a entender o que eu fiz, quem eu sou, acabou. As portas do inferno não irão prevalecer. Acabou. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém. Jesus está falando isso. Jesus está dando essa revelação para Pedro. Pedro, acabou. Isso aí, ó, é o que eu quero. Essa é a igreja que eu quero. Glória a Deus. Está entendendo? Amém. Pergunta para quem está do seu lado: você já entendeu quem é Jesus agora? Você entendeu que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja? Fala aí. Vai prevalecer. Versículo 19: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Amém? Amém. Chave abre o quê? Porta. Aí Jesus chega e fala: Pedro, ó, primeiro, hein, as portas dos infernos não vão prevalecer. Segundo, vou dar autoridade agora para você. Toma a chave. Fala para a igreja, quando eles ligarem, vai ser ligado no céu. E fala para a igreja, quando eles desligarem, será desligado no céu. Vocês estão entendendo? Jesus, ele faz um documento e dá autoridade para a igreja, para nós. Amém? Amém. Irmãos, se nós entendemos isso e colocarmos isso em prática, nós aqui, vamos falar só nós. Temos aqui 200 pessoas aqui hoje, que faltou bastante gente. 200, tá bom. 150, tem mais 70 lá embaixo. Só nós estamos aqui hoje. Nós transformamos o Brasil. Agora você não entendeu. Presta atenção. Eu não estou dizendo que eu tenho poder em você. Estou dizendo o seguinte: se nós tivermos revelação de quem é Jesus, entendemos o que é ser uma igreja de verdade, nós vamos mudar o Brasil. Amém. Porque não somos nós. É só ter revelação. Jesus falou que as portas do inferno não vai prevalecer e que Ele deu autoridade para nós. O que mais precisamos? Você entende que é diferente a gente estar na igreja? Podemos ser uns e os outros. Quem é Jesus? Jesus é aquele cara que o pessoal fala aí sempre no final de semana, uma bênção, é Deus, sirvo Ele e tal. Como está a sua vida? Como está a sua vida? Está bem assim. Tem deserto na vida do crente? Tem. Do mesmo jeito que Deus leva, Ele tira. Glória a Deus. Amém. Você pode até ir no deserto. Amém. Mateus 4: Jesus é levado pelo Espírito ao deserto. E quem foi lá socorrer Jesus depois? Os anjos do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, preste atenção. Uma coisa é você ir a um templo concedido pelo Senhor no deserto e o Senhor tirar você. Outra coisa é você chega na igreja e nada mudou na sua vida. Se não mudou, você não conheceu, não teve a revelação de quem é Jesus. Glória a Deus. Está entendendo o que eu estou dizendo? Amém. Nós vimos aqui Jesus ressuscitou uma menina. Ele curou 2 cegos, um mudo e uma mulher que tinha um fluxo de sangue. 12 anos. Quer mais? Eu tenho falado uma coisa para os supervisores aqui. E nós fizemos uma vigília aqui
no último sábado, no último ou penúltimo? Penúltimo, né? E eu disse, olha, eu não aceito ser pastor de uma igreja que as pessoas que têm a revelação não sejam transformadas. Porque se você tem a revelação e eu tenho a revelação, o que nos impede? O que vai nos impedir a receber a restauração sobre a sua vida? Nada. Porque Jesus, ele otorgou para nós a autoridade. Amém. Jesus deu para nós poder para restaurar vidas. Jesus deu autoridade para a igreja. Amém. E nós somos essa igreja. Amém. Nós estamos aqui. E como que nós vamos admitir? Sabe, eu vejo hoje um evangelho que nós já somos esse novo tempo, mas existe um evangelho que as pessoas precisam ter revelação de uma coisa. O que? Dá o dízimo. Não é isso que está acontecendo aí? A partir do momento que você teve a revelação de que é o dízimo, agora você é crente, irmão. Pode vir. Paga o carnê aí da revelação do pastor, vamos embora. Embora para onde? E o povo aqui no Brasil está acostumado com isso. É um choque você entrar numa igreja e aí você ser confrontado com relação aos seus princípios, com relação ao seu caráter, com relação ao seu andar, ao seu fazer. Mas Jesus era assim. E eu não vou aceitar. Enquanto eu viver, estiver aqui, por Deus colocado, viver numa igreja onde as pessoas estão vivendo com problema. Mas tem problema? Tem um monte. Mas quando nós chegarmos para sentar, falar assim, você tem revelação? Tem. Quem é Jesus na sua vida? É isso, pastor. Então tá bom. Então a primeira coisa, vai trabalhar com Jesus. Põe ele na cela. Aí a irmã precisa de oração, ele vai lá e ora. Precisa do encontro, ele vai no encontro. Precisa de vigília, ele vai na vigília. Ele sabe quem é Jesus. Esse irmão sabe quem é Jesus. Porque quem não sabe quem é Jesus não faz nada com Jesus. Agora, se você sabe quem é Jesus, é impossível você ver uma pessoa precisando de algo e você ficar quieto. Você sabe. Como eu falei, se toma um caminhão de dinheiro aqui, você sai correndo porque você sabe que aquilo lá vai dar alguma coisa para você. Sim ou não? Simples. E quando você tem um problema, você tem que correr para onde? Para Jesus. Aquela mulher, ela passou no meio da multidão e tocou só nas vestes dele. E como que nós vamos estar na frente de uma igreja e admitir ou aceitar determinadas situações e aprender a conviver com o problema? Eu não quero aprender a conviver com o problema, não. Você quer? Então muda de vida. Muda de vida a partir de hoje. Glória a Deus. Eu estou fazendo um desafio com você mesmo. Você sabe o que você está vivendo? Ou você acha que Jesus trouxe essa palavra para jogar no ar? Deus quer trazer transformação. Amém. Eu orei bem, falei, Senhor, qual é a palavra que o Senhor quer que eu leve? Não é a palavra que eu quero. A palavra que eu quero é para mim. Você vai lá no espelho e ministra para mim. Deus está nessa noite e Ele está trazendo vida. Amém. Glória a Deus. Teve um culto que eu, faz pouco tempo, acho que uns 3 meses, que eu pedi para umas irmãs ficar de pé, quem estava desempregado. Vocês lembram disso, não? Amém. Irmãos, eu tive 5 testemunhos de homens que foram empregados. Mas para não deixar mentir, está ali o Acácio. Você foi empregado ou não, Acácio? O outro irmão ali, cadê o outro irmão dele? Hã? Quem? O Adriano. O outro, cadê o outro menino? Aí ele. Qual é o seu nome, irmão? Wesley. Ele falou na integração. A mulher dele falou que não sabia que tinha esse poder de oração. Aquele dia, o que eu fiz? Falei, quem está desempregado, fica de pé. Você ora pelo seu marido. Aí ela ficou quieta. Falei, ora pelo seu marido. Porque eu tenho a revelação de quem é Jesus. Estava ensinando ela. Ela orou no culto. O que aconteceu? O marido dela foi empregado. Isso é ter revelação. Mas foi o pastor que deu emprego para ele? Claro que não, rapaz. Quem é o pastor que foi dar emprego para ele e ficar contando mentira aqui em cima? Deus faz milagres. Amém. Se você tiver revelação. Qual é a sua necessidade hoje?
Trauma? Problema com os filhos? Casamento? Restituição financeira? Restauração na área da saúde? O que é? Só tem revelação. Nós vamos orar. Eu vou fazer 2 orações. Vou fazer 2 apelos. Vou explicar já para vocês. Porque eu vou explicar para vocês. Vocês têm que entender como um caminhão de dinheiro. Se você não entender, você fica no seu lugar. Se você entender, você sai correndo e vem. Uma das coisas que eu acho assim ruim, péssimo, feio para Deus é a pessoa ficar insistindo aqui se você quer aceitar Jesus. Ou é Deus que tem que aceitar você, rapaz? Ou não? Ou a gente era tudo bonzinho, né? E Deus está precisando da gente. Deus está precisando de você. Vem aqui. Deus está precisando. Meu querido, se não for você na obra, é hoje que você precisa sair do seu lugar. Que isso, rapaz? Vai catar coquinho no mato. Deus não precisa de você. Nós precisamos de Deus. Vence essa carne velha, essa carcaça que tem dentro de você e vem para frente. Glória a Deus. Verdade. Não é verdade? Pode rir, irmão. Não tem problema não. Quem vai ficar envergonhado é só o diabo. Quando foi o pai aceitar Jesus, eu lembro que foi um calor dentro de mim, um negócio pegando fogo. Eu falei, o que é isso aqui, meu Deus do céu? Peguei e fui, falei, quero nem saber. Deus quer restaurar a sua vida. Deus o trouxe aqui para você ficar de lenga-lenga hoje não. Você quer restauração na sua vida? Quer ver o poder de Deus na sua casa? Nós vamos orar então.